Eu queria falar hoje, nós fizemos toda uma introdução sobre os valores do reino, e hoje a gente vai falar sobre as bem-aventuranças. Aí nós vamos fazer essa pausa aí, de 3 domingos, mas depois a gente vai voltar onde a gente parou. A gente vai continuar vendo ao longo do ano aí o Sermão do Monte, tá? Então, você fala assim, Juliana, mas já acabou a série? Não, ela só está começando, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre as bem-aventuranças. Mas antes de ler o texto propriamente dito, eu queria pensar com você sobre a história interpretativa dessas bem-aventuranças, que eu tenho certeza que você já ouviu várias versões de interpretações sobre elas. E essa ideia da interpretação, da hermenêutica, da interpretação do texto bíblico, principalmente no que diz respeito às bem-aventuranças, é bem controversa desde os primeiros séculos da fé cristã até os dias de hoje. Então, costuma-se dizer que Mateus, em contraposição a Lucas, espiritualiza as bem-aventuranças. E a gente vai ver que não é bem isso. Porque o fato é que o Sermão do Monte é, talvez, de todas as mensagens de Jesus, a mais mal interpretada ao longo desse tempo. E aqui, o que eu queria pensar com você é que alguns dizem que é um plano de salvação de Deus, que aqui deseja para o céu um dia, então você tem que seguir o que está aqui nas bem-aventuranças, basta você obedecer. Outros vão dizer até que é um tratado sobre paz, sobre uma paz mundial, que inclusive as Nações Unidas deveriam aceitar o que está aqui. Outros ainda vão dizer que o Sermão do Monte não se aplica aos nossos dias. Existem algumas leituras escatológicas do fim dos tempos que vai dizer que essa mensagem é só para o futuro, que nesse momento ela não tem validade, é só para um momento de tribulação ou um reino milenar. Como a gente tem estudado bastante sobre isso, eu queria propor para nós uma chave hermenêutica a partir do versículo 20 de Mateus, que a gente não vai ler hoje, mas eu vou ler aqui para você, que diz o seguinte: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino. Agora complicou demais, Que chave hermenêutica que é essa? Como eu já tenho falado, e a gente tem fortalecido a ideia da prática da justiça é que traz poder e o reino é de poder. Assim, a partir dessa ideia, a chave hermenêutica seria o quê? Uma justiça verdadeira. Então, aí a gente vai pensar que os líderes então de Jesus na época de Jesus, só naquela época, possuem uma justiça artificial exterior, com base o quê? Nas obras. É só naquela época, Só que não. Infelizmente a gente tem isso ainda hoje. O fato é que a justiça de Jesus, o que Jesus vai trabalhar, o que a gente vai bater ao longo das próximas mensagens, é o quê? Que a justiça começa no coração. É aquilo que a gente já falou na primeira mensagem, uma mudança de mente. Porque o coração, na literatura bíblica, diz respeito a todo o nosso ser. O que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós amamos. Eu sempre falo para os irmãos, a fé, ela não é só como eu penso. Ela envolve 3 coisas. A ortodoxia, a ortopraxia e ortopatia. Já tem, Ou seja, a doutrina, se a doutrina é correta, se a forma interpretativa é correta, a ortopatia, se o que eu sinto está correto diante da palavra de Deus, e a ortopraxia, o que eu pratico. A nossa fé ela envolve esses 3 campos, então não dá para eu pensar em justiça somente num sentido literal, ou só no sentido transcendente do termo. E a gente vai ver que o que Jesus vai trabalhar ao longo desse sermão sempre diz respeito ao caráter. Porque se eu mudo o meu coração, o que eu penso e o que eu sou, e o que eu sinto, a minha prática vai mudar. Uma coisa está ligada à outra. Então eu preciso da doutrina correta para sentir corretamente, para agir de forma correta. As coisas estão interligadas.
Então é isso que a gente vai ver um pouquinho, e hoje a gente vai ver, então, não tem como a gente, vou falar do Sermão do Monte sem falar das bem-aventuranças. E aqui eu vou pôr para você, porque eu vou ler na NVI, Mateus 5, do 1 ao 12, diz o seguinte: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Palavras do Senhor. Então, na época de Jesus, os religiosos ensinavam que a justiça era algo apenas exterior. Era uma questão de obedecer a determinadas regras e preceitos. Eu obedecia a lei, eu era justo. Ou seja, isso era medido, eu tinha como medir. Por orações, por oferta, por jejum. Então, Jesus, como mestre exemplar, que foi, ele não começa esse sermão tão importante criticando aqueles que eram contra ele, Não é isso que ele faz. Não é o objetivo de Jesus confrontar fariseu e escriba aqui, Antes disso, Jesus inicia o seu discurso com uma ênfase no caráter idôneo e as bênçãos que você recebe a partir dessa mudança de caráter. Jesus aqui nas bem-aventuranças e nas descrições, então, desse indivíduo temente a Deus, apresenta um caráter cristão, que é o que a gente tem trabalhado, são os valores que gerem ou que direcionam a minha vida. Então, nesse sentido, a gente pode imaginar assim, que todo mundo nessa hora ficou meio assim perplexo, porque Jesus começa então falando que essas pessoas que têm esse caráter idôneo recebem bênçãos. Ele diz bem-aventurados. Bem-aventurado é uma expressão interessante, que no original aqui escrito em grego é makarios, não sei se você já ouviu falar, que no latim é beatus, lembra? Beatitude, todas essas coisas, Bendito, tem tudo a ver com isso aqui. A gente não sabe bem ao certo que língua Jesus falou aqui, é bem provável que seja o aramaico, que seja a língua que a maioria das pessoas entendiam, ou se foi em grego, nós não sabemos. O texto foi escrito em grego. O fato é que quem ouviu, seja em qual língua foi, entendeu muito bem o que Jesus queria dizer. Bem-aventurado é a ideia da expressão de uma alegria divina e perfeita, de plenitude, uma alegria plena. Bem-aventurado, então, era algo que estava muito ligado ao tipo de alegria experimentada apenas por deuses e por quem tinha morrido. A alegria de quem não precisava se preocupar com nada. Cada bem-aventurança aqui sugere uma satisfação e uma suficiência interior que não dependia das circunstâncias externas, o que hoje a gente chama de felicidade, Mas convenhamos que o termo de felicidade que a gente conhece hoje não é bem esse de plenitude, apesar das circunstâncias. Mas é isso que Jesus está falando aqui. Feliz aquele que, bem-aventurado aquele que, ou seja, plenamente feliz aquele que faz essas coisas. É isso que Jesus está querendo dizer para aquele povo sedento que estavam ouvindo ele num monte. A ideia de um monte, não necessariamente uma montanha, mas a ideia de um descampado, onde um monte de gente chegou, literalmente sem ele nem beira, necessitado de tudo que você possa imaginar,
para ouvir Jesus. E Jesus começa então dizendo que bem-aventurado, felizes aqueles que, na compreensão de Jesus, a felicidade compreende justiça. E a partir disso, a partir desse texto, eu não vou aqui meditar com você a bem-aventurança por bem-aventurança, mas eu queria pensar que Jesus apresenta então, a partir dessa perspectiva, 4 atitudes para que a gente possa ser realmente, verdadeiramente justo espiritualmente falando e para que a gente possa ser feliz em última instância. E dessas 4 atitudes, então, a gente vai ver que ele vai ter uma atitude em relação a si mesmo, ao pecado, a Deus e ao mundo. Vamos lá. A primeira, então vamos pensar assim, no que diz respeito a si mesmo, que é o verso 3. Quem são as pessoas pobres de espírito? Essa expressão, ela é entendida geralmente como uma metáfora da qualidade da pessoa que tem uma pobreza espiritual, alguém que é desvalido de alguma coisa. Essa é a maior parte das nossas concepções quanto a isso. Para Mateus também tá? Na tradição judaico do Antigo Testamento, espírito não é só essa concepção que a gente tem de alma vagante. O espírito é o ser humano como um todo. É importante a gente sempre pensar nisso. Quando a Bíblia fala em espírito, em alma, não é essa concepção grega ocidental que a gente tem de divisão. Espírito é uma coisa e corpo é outra. Porque dentro dessa concepção, o espírito sem alma é um defunto. Não, o corpo sem alma é um defunto e a alma sem corpo é um fantasma. Certo? Não existe isso no conceito bíblico. Você só é uma pessoa se você tiver espírito e corpo junto. Tem uma ideia, espírito, alma e corpo. Eu acredito que você já ouviu falar também. Seja se você tem uma visão dualista ou em 3 concepções, não interessa. Quando você pensa no ser humano, ele é um só. A Gisele está aqui, eu só existo como Gisele com esse corpo, com a minha mente, com o meu coração. Se eu deixar de respirar, eu deixo de ser a Gisele. Tem uma data para o óbito. É assim que funciona. A gente tenta separar as coisas, mas não é assim. Então, quando você vê no texto bíblico, o espírito é a pessoa como um todo. Tá? Então, é essa concepção que a gente precisa primeiro ver aqui. Então, quando ele fala pobre de espírito, é a pessoa que é desvalida em vários aspectos. Ou seja, é a pessoa que tem necessidade de alguma coisa. Ou seja, não é só uma questão de comportamento, não é só ausência de recurso monetário. É também, mas não é só isso. O que leva a gente a refletir aqui sobre incluir uma questão de humildade. Porque então o pobre de espírito é aquele que é humilde. E é essa concepção que eu quero resgatar com você. Porque ser humilde, segundo o texto bíblico, é ter uma opinião correta de si mesmo. Então, quando você pensa em pobre de espírito, é uma pessoa que é humilde, que sabe quem ela é. E nesse sentido, não é aquela pessoa dramática, eu não tenho valor, eu não sou capaz de nada. Não é esse tipo de pobreza, isso não é humildade. E não é aquela pessoa, nossa, eu tenho tanto orgulho de ser humilde. Aí também não é humildade. Então, não é essa falsa humildade. A gente está falando aqui de uma questão de honestidade e consciência em relação a si mesmo. Eu sei que existe o Deus Criador, eu sei que eu sou pecador, eu tenho consciência de que eu necessito desesperadamente de salvação e de um Salvador. É esse tipo de pobreza que a gente está pensando, que é uma postura crítica sobre si mesmo, sobre a situação da vida e diante do mundo. Ou seja, eu sou pobre, eu tenho essa concepção, eu sou humilde, também no sentido monetário, por que não? Porque se a pessoa também tem muito recurso, ela também vai ter a concepção que não precisa de Deus. Então, nesse sentido, é uma atitude em relação a si mesmo, de humildade, de pobreza. E aqui eu quero pensar com você, observe que a primeira e depois a 8ª bem-aventurança, a que abre e a que fecha o ciclo,
afirmando que o reino de Deus já está presente na história, elas estão no presente e não no futuro. Então, não, desculpa, é justamente o contrário, José. Elas estão no futuro e não no presente. Pois deles não é isso mesmo, o reino de Deus está no presente, não no futuro. É algo que já acontece. Porque a pessoa que tem a consciência de si mesma, sabe que precisa de um Salvador, sabe que não pode se salvar sozinho. Aí a segunda atitude no que diz respeito ao pecado, que a gente pode falar que são as bem-aventuranças dos versículos 4 a 6. Porque se a gente pensa então nas explicações sobre uma verdadeira justiça espiritual, não tem como a gente não falar de pecado. Se eu tenho consciência de que eu sou, de que eu não consigo me salvar sozinho, que eu preciso de um Salvador, é importante a gente pensar que a gente tem que se entristecer diante do pecado. E que a gente precisa ser manso diante de Deus. Porque se a gente precisa dele e a gente tem essa consciência, não tem como eu me revoltar contra Deus. E mansidão, é importante a gente pensar que não é o mesmo que fraqueza. A Bíblia fala de Moisés e de Jesus como pessoas mansas. E o adjetivo manso aqui, que é usado no grego, faz referência a um cavalo domado, que tem consciência do seu poder, mas está sob controle. Isso é ser uma pessoa mansa. Então, nesse sentido, a mansidão não significa resignação frente ao sofrimento, mas sim uma prática de amabilidade apesar do sofrimento. E isso denota resistência. Porque a gente pode sofrer e virar uma pessoa amargurada e não mansa. Quantas pessoas a gente conhece que sofre a vida inteira, mas não aprende a ser manso? Não aprende que depende de Deus, que precisa. Então, o termo manso aqui, ele é parente do termo pobre, tá? Por quê? Porque numa situação de pobreza real, a pessoa mansa, ela se exercita na sua autoestima. O quê? Ela demonstra, então, respeito, amabilidade, apesar da situação. Nesse sentido, a sua situação atual, no entanto, não há força que permanece para ela ficar no sofrimento, faz com que ela faça o quê? Com que ela transforme a sua realidade. Ela consegue encontrar no meio da dificuldade a capacidade para ir em frente. Nesse sentido, o que o texto fala? Essas pessoas herdarão a terra. A promessa da terra mostra que o reino dos céus também significa um novo aquém, e não só um novo além. Não é para depois, acontece agora. A terra é a ideia física da coisa, da consumação. Então, bem-aventuradas as pessoas que têm fome e sede de justiça, pois serão saciadas. Quem ardentemente almeja justiça são justamente quem? Quem sofre injustiça, não é? Geralmente, por causa do sofrimento, por causa da injustiça praticada por outras pessoas. Nesse sentido, trata-se tanto de vítimas quanto de pessoas sensibilizadas e solidárias com o sofrimento de outras pessoas. Nesse sentido, esses têm a promessa de que encontrarão a abundância daquilo que tem saudade. É uma promessa muito bonita. E excluídas estão as pessoas que praticam a injustiça. É uma conta simples, né? Mas o fato é que quem pratica a injustiça está distante de Deus, porque Deus é justo. Então, a justiça é a prática que Deus espera do seu povo. Basicamente é isso. Então, isso diz respeito ao pecado. O pecado causa injustiça. Nesse sentido, nós somos aqueles que enfrentaremos o pecado e as situações pecadoras que causam injustiça. E aí, a terceira atitude, que é a atitude em relação a Deus. Então, nesse caminho, da verdadeira justiça espiritual que Jesus coloca, a gente experimenta a misericórdia de Deus quando a gente crê em Cristo. E Ele nos dá o quê? Um coração puro e paz interior. Porque quando a gente busca Deus e a gente reconhece que precisa dEle e a gente se coloca diante dEle, a gente encontra paz, graça
misericórdia. Quando a gente cantou, né, confessa-te, Senhor, né, que fraco eu sou, mas forte tu és, e eu reconheço quem Ele é e que eu tenho essa necessidade dele. Então, depois de receber a misericórdia de Deus, nós fazemos o quê? Compartilhamos com outros. A gente se esforça para manter o coração puro, para quê? Para buscar Deus. E não porque a gente quer mostrar que a gente é justo para outras pessoas. Essa deveria ser a lógica, tá? Então, tornar-se pacificador em um mundo perturbado é o desafio do cristão. Nesse sentido, você e eu, a gente tem o dever de ser canal para a paz, porque nós somos aqueles que revelam a verdadeira paz, que só Deus pode dar. Quando nós nos encontramos com Ele, somos restaurados, redimidos no seu sangue derramado na cruz. Uma vez que temos paz verdadeira com Deus, podemos falar dessa paz, podemos levar essa paz, sermos pacificadores. Então, a prática da misericórdia, que é colocada aqui no 7, é colocar o seu coração junto às pessoas que sofrem. Essa é a obra de amor que Jesus espera. Nisso, há uma correlação entre o dar humano e o receber de Deus. E nenhum pressupõe ou antecede o outro. Nesse sentido, a misericórdia é a prática da justiça dentro de um mundo com estruturas injustas. Dentro de um mundo pecador, e que antecede o reino. Quando a gente pratica a justiça, quando a gente leva a justiça, a gente anuncia o reino. Então, de acordo com Mateus, praticar a misericórdia corresponde para Jesus à prática da vontade de Deus. E aí, Bonhoeffer diz que a miséria do pecador e a misericórdia de Deus são a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. A partir disso, para a piedade, então, judaico-cristã, ter coração puro, estar limpo de coração, significa estar em obediência a Deus. Basicamente é isso. Porque a gente pensa na ideia do coração puro, eu estou me sentindo bem com Deus hoje, eu estou mais puro que ontem. A gente tem umas concepções meio equivocadas. Mas a verdade é o quê? É que ser puro diante de Deus é andar em obediência a Ele, sabendo o quê? Que o nosso coração busca então em Deus sentir as coisas que Deus quer que eu sinto, fazer as coisas que Ele quer que eu faça, pensar as coisas que Ele quer que eu pense, é realmente seguir a sua vontade e decidir as coisas na minha vida cotidiana conforme o que Ele quer de mim. A pureza não é apenas para o culto. Então hoje eu não vou pecar, hoje eu não vou beber, hoje eu não vou fumar porque tem culto. Como se isso fosse as impurezas, né? O fato é que quando a gente pensa em pureza, a pureza abrange todas as concepções das relações humanas. No sentido da gente não agir com segundas, terceiras, quartas, quintas ou más intenções. É de nós sermos indivisíveis em relação a Deus e as pessoas. É ser íntegro em tudo. Não é naquilo que dizem que o crente não pode fazer. É naquilo que Deus diz que eu não devo fazer. Eu não devo ser injusto. Eu não devo agir o quê? Com injustiça. Porque senão eu não estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Então, a pureza de coração e as promessas de ver a Deus aqui, elas não condizem ao isolamento, como se pensou há muito tempo. Não é ir para um monastério, me isolar de Deus e lá eu vou ver a Deus. Né? Nessa espiritualidade individualizante, na verdade, né? Não é isso. Na verdade, então, ser puro e eu buscar a Deus nesse sentido é mostrar para o mundo como ser íntegro diante do mundo que não é íntegro, que é líquido, como diz, né? Agora, após a verdade. Todas as relações são assim. Que em Deus não, uma relação eterna, verdadeira, firme, forte. Então, versículo 9, a gente tem uma das expressões que no Novo Testamento só é usada aqui, tá? Mas muito conhecida na teologia rabínica do tempo de Jesus, que é o termo pacificadores. Não tem essa palavra em outro trecho do Novo Testamento, tá? Que são as pessoas que trazem paz. É só aqui. E a paz, nesse sentido aqui, significa totalidade,
da salvação é integridade de vida. Deus redime toda a nossa vida. Não é só a minha parte espiritual, não é só meu relacionamento com Deus, é meu relacionamento com o outro, como eu lido com as coisas do outro, com a criação, com tudo aquilo que eu tenho e sou. Viu como que uma coisa acaba que está muito ligada à outra, né? Então, pacificadores são as pessoas que promovem paz entre pessoas, entre situações, entre povos que estão divididos. Tem uma proporção grande e pequena, porque a gente pensa nos pacificadores numa ideia assim meio internacional, né? Da paz na terra. É isso também. É o que a Tati faz sendo advogada, né? Muitas vezes, sendo um pacificador, tentando aplacar. É o que o juiz faz na vara de juventude, com o pai e a mamãe que tá... mas não é só isso. Não é só uma questão de profissão, de vocação. É uma questão de vida. Como nós estamos também agindo na nossa vida como pacificadores. Será que a gente pode ser chamado pacificador? Ou a gente é aquela que chega e o negócio começa a ferver? Parece que a gente é aquela que traz mais briga e mais situação complicada. E aqui eu estou falando que a paz não quer dizer, então, eu evitar conflito. Porque a verdadeira paz, ela primeiro gera um conflito. Porque a gente olha para Deus, a gente olha para nós, a gente vê que a gente é pecador, a gente não gosta do que a gente vê. Isso é um conflito muito sério. Mas uma vez que a gente reconhece a nossa situação diante de Deus, Ele redime e Ele pacifica o nosso coração. Então, em algumas situações, primeiro vai ter que ter confrontamento, vai ter que ter verdade, vai ter que ter conversa, vai ter que ter desconforto, para que depois haja a paz que aqui os pacificadores são chamados a promover. Então, o verbo ser chamado refere-se, então, a essa ideia de ser pacificador é viver essa novidade de existência que nós somos chamados por Deus. Não é à toa que a bem-aventurança das pessoas que fazem paz segue as bem-aventuranças das pessoas que são perseguidas por justiça. Porque sim, você vai poder, em função da paz, talvez ser perseguido por causa da justiça numa situação injusta. Por isso que nem sempre paz é a ausência de conflitos. Então não é uma paz, não é qualquer paz que nós somos chamados aqui. É importante a gente pensar nisso. Então, ser perseguido por causa da justiça e por minha causa, que é basicamente o que Jesus quer dizer, se interpreta mutuamente, vamos pensar assim, que é confessar a Jesus através das nossas ações. É testemunhar. Então, o uso pacífico aqui, no original do perfeito, que é o termo que está escrito aqui, o verbo, aponta para uma situação real, para uma situação que ela é plausível e que ela existe. Ou seja, o motivo da perseguição claramente é o quê? A prática da justiça de Deus. Então, não qualquer justiça, não é uma justiça humana, é a justiça de Deus. E aí, por último, vamos pensar na atitude em relação ao mundo, que está do verso 10 ao 12, né? Pensando nessa ideia da verdadeira justiça, a gente chega à nossa atitude em relação ao mundo. A gente sabe que não é fácil ser um cristão, então, consagrado, obediente, íntegro, diante de um mundo que não é. É muito difícil, é muito complicado. A nossa sociedade não tem amizade com Deus, nem com o povo de Deus. A gente canta lá, como é bom ser amigo de Deus. O mundo não é amigo de Deus, não quer ser amigo de Deus. Tem ódio de quem é amigo de Deus, inclusive. Essa é a realidade. Então, quer a gente goste, quer não, nós estamos em conflito com o mundo. Às vezes a gente não gosta muito disso, às vezes a gente quer ser um pacificador com tudo em paz, mas nem sempre vai ser. Porque nós somos diferentes e nós precisamos ter atitudes diferentes da que o mundo tem. Quando eu falo mundo, é realmente o mundo secular. Todos aqueles que não são tementes a Deus, que não têm bem-aventurança nenhuma como princípio de vida. Nos versos 11 e 12, Mateus usa o que a gente chama de alocução direta, né? Ele usa aí a segunda pessoa do plural. É diferente das outras bem-aventuranças, parece que ele muda. Mas o fato é que isso pode ser acentuado, que o tema que ele aborda aqui é a realidade dominante
das comunidades para quem ele escreveu. Às vezes a gente esquece disso, né? Para quem foi escrito o texto que a gente leu. Eu sempre falo que é muito importante a gente pensar nisso. Para quem Mateus escrevia? Mateus escrevia para uma comunidade no tempo do imperador Domiciano, 81 a 96 mais ou menos, que sofria o quê? Perseguição. Injúria, calúnia, que era justamente o quê? Perseguida. Então, o modo de vida dessa comunidade era diferente da comunidade à sua volta, do mundo à sua volta. E isso gerava o quê? Perseguição. Aquela comunidade, então, que seguia Jesus era marcada por práticas de justiça, de solidariedade com as pessoas desprovidas de poder e riqueza, sendo essas pessoas cristãs ou não. Então, nesse sentido, é dentro dessa situação que a gente pode dizer que Mateus, ele está exaltando essa comunidade. Macários, bem-aventurados vocês, alegrem-se, porque vocês estão fazendo isso. Parece que ele muda totalmente, ele está falando, de repente ele muda para essa terceira pessoa, olha, é vocês. Então, ele convida aqui essa comunidade, no meio da dor e do sofrimento, a ser alegre. Nesse sentido, então, a alegria ela pode existir dentro de uma situação de sofrimento e dor, pois o seu motivo está nos reversos, nas reversões das relações. Aquela ideia do plot twist, né? Parece que tudo vai indo mal, a comunidade está sendo perseguida, qual que é o fim? Vai morrer todo mundo! E de repente parece que Deus vai usando as pequenas coisas para mudar a história dessa comunidade. Estamos nós aqui 2000 anos depois para provar isso. Né, que Deus vai sustentando e vai fortalecendo. Então, onde a justiça é almejada e praticada, mesmo nos menores sinais, nas menores situações, o reino acontece, o reino está presente. É isso que Mateus também quer dizer para essa comunidade. Então, a perseguição que eles estão sofrendo por causa da justiça de Deus não é menor do que as dos profetas do Antigo Testamento. Não é menor do que aqueles que vieram antes. Então, Jesus, ele traz aqui essa ideia, através da palavra de Mateus, fazendo essa menção, então, aos profetas do Antigo Testamento, que é algo que para nós ainda é real. Enquanto a gente praticar a justiça que Deus quer que a gente pratique, nós seremos perseguidos, tais quais os profetas. Jesus, quando verbalizava isso pela primeira vez, estava sendo também perseguido. Os fariseus e escribas já estavam na cola dele, pensando em como iriam matá-lo. Mateus, quando escreve as palavras de Jesus para aquela comunidade que está sendo perseguida, está trazendo à memória daquelas pessoas o que aconteceu com Jesus. E quando chega até nós hoje, as palavras do Senhor diz para nós, olha, não se espante, vocês vão ser perseguidos por causa da minha justiça. Você tem certeza que está praticando a justiça que eu convidei? Continua firme, vai fazendo. Então, quando a gente lê essas bem-aventuranças, eu queria convidar você a observar uma perspectiva assim, radical, diferente do mundo ao nosso redor. O mundo, ele estimula o orgulho e não a humildade que as bem-aventuranças convidam. O mundo, a nossa volta, incentiva o pecado de toda quanto é forma, principalmente se ele te der prazer. Mas a palavra diz que a gente pode escapar imune se a gente ser manso e se colocar diante do Senhor. O mundo está em guerra com Deus, guerreando contra Deus, através de várias coisas. Deus deseja nos reconciliar com Ele. Ele não quer que a gente seja inimigo. Ele quer que a gente seja amigo. Esse reino é um reino de amigos. A gente é amigo do rei. A gente pode sentar na mesa do rei. Isso é maravilhoso. Mas ele não é qualquer amigo. Ele é aquele que mostra como a gente deve agir, com justiça. Quem vive de maneira agradável a Deus deve esperar perseguições. Basicamente é isso que as bem-aventuranças falam. Mas é importante a gente se certificar de que o sofrimento não é resultante da nossa própria insensatez ou da nossa desobediência. Porque às vezes é. Às vezes a gente é cabeça dura e a gente está sofrendo por causa da gente mesmo. E a gente acha, eu estou sendo perseguido por causa de Deus. É muito importante ter essa clareza.
E é importante a gente perceber que o que é declarado como feliz aqui, como bem-aventurado, não é uma interioridade religiosa. Não é cumprir a lei, não é cumprir a regra apenas. Mas sim pessoas cristãs que vivem a sua fé no mundo em relação com outras pessoas que não vivem como eu vivo isso. Como eu me relaciono com as outras pessoas, com o próprio Deus. Nesse sentido, as bem-aventuranças que estão presentes ainda hoje na minha vida e na sua vida, dizem respeito a nós mesmos, ao pecado, a Deus e a nossa relação com o mundo. E o convite nosso é manter-se fiel a Deus. Manter-se fiel a esse Deus. Eu queria deixar uma frase aqui final. Hoje tá? Eu vou ter que ir não. Porque quando a gente olha esse mundo e a gente olha para as bem-aventuranças e a gente olha para tudo isso, a gente pode ficar com medo e achar que as bem-aventuranças não são para nós, elas são para o passado e não existe esperança, e eu posso jogá-las para o futuro e tudo bem, vou viver na esperança da firme consumação. Mas como nós temos acentuado, esse reino já foi implantado por Cristo, ele já está acontecendo, a gente já vive esse reino. Então, quando eu olho para o Evangelho, que são as boas novas, que permeiam essas bem-aventuranças, o Evangelho nos permite olhar para trás em paz e para frente em esperança. Na convicção de que esse reino está comigo o tempo todo. E de que ele vai me auxiliar dentro da minha vida, da minha realidade, a viver essas bem-aventuranças, a ter uma boa consciência de quem eu sou, do pecado que habita em mim, a ter uma atitude em relação a Deus, de forma humilde, mansa, uma atitude certa em relação ao mundo, sendo pacificador, sendo aquele que leva a paz. Que Deus nos ajude nesse caminho, porque ele é tortuoso, ele é difícil. Mas Deus diz que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que a gente não se esqueça disso. Que a gente não force a esperança e não negue. Eu queria convidar você a ficar em pé. Vamos orar então ao Senhor nessa hora. Vamos colocar diante dele as nossas vidas, o nosso coração. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora, Pai. São tantas coisas, tantas informações, são tantas interpretações, ó Pai. Mas que nós possamos sair daqui nessa manhã com a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos direciona diante da vida, para que a gente possa praticar essas boas aventuranças, sabendo, ó Deus, que precisamos ter uma relação certa conosco mesmo, de termos a consciência da nossa condição pecadora, termos, Senhor Deus, uma relação certa com o pecado, de saber que na cruz ele foi extinto por Ti, Senhor. De termos uma relação certa com Deus, de sabermos que o Senhor é um Deus, o Senhor é aquele quem direciona as nossas vidas, que tem todas as coisas, inclusive o nosso coração. Que nós possamos ter uma atitude certa em relação ao mundo, ó Deus. Que nós possamos ser pacificadores, levar o Teu Evangelho, a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia a todos aqueles e aquelas que precisam. Que nós possamos ser chamadas de bem-aventuradas, ó Deus. Que nós possamos nos alegrar na Tua justiça, na Tua graça, no Teu amor, que vem e transforma a nossa mente, o nosso coração, os nossos valores, para que as nossas ações lá no final reflitam quem o Senhor é. Que não sejam as nossas ações apenas, ó Pai. Elas são uma direção, elas nos mostram, ó Pai, que realmente nós precisamos ter hábitos saudáveis, que nós podemos e devemos praticar a justiça, mas antes de tudo, transforma o nosso interior, Pai, para que do nosso interior fluam rios de águas vivas, ó Deus. Que nós possamos Te louvar, que nós possamos Te exaltar, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória. Nós buscamos primeiro, Pai, esse reino, a Sua justiça, e sabemos que tudo mais o Senhor nos acrescentará. E nesse sentido, Pai, que eu clamo a Ti pela Tua igreja que aqui está, Senhor. O Senhor sabe das nossas necessidades, aquilo que falta, aquilo que tem faltado, aquilo que tem tirado a nossa paz, que tem tirado, ó Deus,
o nosso senso de direção. O Senhor sabe das nossas perseguições, daquilo que tem dificultado o nosso caminhar. Por isso pedimos, ó Deus, seja sobre cada uma que aqui está nessa manhã, Pai. Fortalece o teu povo aqui presente, as suas lutas cotidianas, ó Deus, os seus lugares onde eles têm precisado ser pacificadores, nas suas relações familiares, ó Deus. Vem com graça e misericórdia, Pai, sobre corações, ó Deus, que não te querem, que têm se negado a Ti. Pai, nós clamamos por conversão nas famílias, ó Senhor. Nós clamamos por conversão na sociedade, por aqueles que têm, ó Deus, apresentado, Pai, de forma veemente um não diante de Ti, Senhor. Cuida, Pai, também das nossas relações, ó Pai, de trabalho. Seja conosco aonde nós estivermos, que nós possamos ser íntegros, bons gestores do tempo, dos recursos a nós entregues, ó Pai, para que nós possamos testemunhar do Teu reino, da Tua justiça. Pedimos também, Senhor, pela nossa igreja. Abençoa esse trabalho, Deus, cada pessoa que aqui entra por essas portas, por cada pessoa alcançada por esse trabalho, Deus, ao longo desse período de tempo que aqui estamos. Obrigada porque o Senhor nos chamou para aqui estarmos. Que o Senhor continue enviando pessoas. Envia pessoas para essa seara, Pai. Envia trabalhadores para que nós possamos, ó Deus, pregarmos o Teu Evangelho, para que nós possamos, ó Deus, sermos pacificadores, que nós possamos falar da Tua justiça aqui em São Carlos. Abençoa essa comunidade que aqui se reúne. Obrigada, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas que os irmãos têm apresentado diante de Ti. Esses recursos tão importantes para a continuidade desse trabalho. Nós Te damos graças, louvamos a Ti, Senhor, e clamamos as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus é que oramos. E oramos também, Pai, a oração que Teu Filho Jesus nos ensinou dizendo todos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, receba a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Você Jean-Paul Sartre. A cidade foi tomada pelos homens. Na cidade dos homens tem gente que consegue ler, mas os outros estão nécios pra ti. Eu canto Keep Green, você canta o quê? A cidade está cheia de sons. Na cidade dos homens tem gente que consegue ouvir.